daí você está assistindo, aí você fala, professor, mas eu não sou professor, eu sou aluno. Sim, mas você precisa entender o que vai mexer, o que vai mudar na forma que você aprende, né? Como que você vai entender esse movimento que vai te afetar, né? Que vai te afetar quando o professor mudar para fazer essa utilização. Então, pessoal, de que forma, né, que a formação dos professores deve mudar para abordar adequadamente a inclusão da IA na educação? Como a Isis já colocou, né? Tem como você utilizar a IA para diferentes fins, né? Como a própria professora Andréia também já colocou, de utilizar da maneira correta para o professor. A Rosinda falou também que eu tenho que usar para poder me preparar, para poder conhecer. Agora, vocês teriam algum comentário para dizer assim, de forma um pouquinho mais objetiva, né? Como é que é agora? Vou provocar aqui. Todo professor agora vai ter que fazer um estudo sobre programação? Ah, não, você tem que formar em programação, tem que entender como é que programa esse negócio aí, para você saber de IA. É isso? Como é que é? Agora o professor que é da pedagogia lá, não, agora vem para cá, vai ter que estudar IA, vamos fazer aí ciência, né? Vai ter que entender a linguagem de programação, porque senão não dá para seguir em frente daqui para frente. É isso ou não? O que vocês acham disso? Quem gostaria de começar essa rodada aí? Eu acho que se fosse assim, a gente... Desculpa, professora. Não, fale, André, depois eu falo tranquilo. Eu acho que isso aí iria fundir a cabeça de muita gente, né? De muitos colegas. Porque eu tenho uma disciplina na EAD do Grupo C Educacional, que é Tecnologias e Educação. E faz parte do curso de Pedagogia e algumas licenciaturas. E o que a gente percebe, gente, é que... para o começo dessa conversa, né, de IA, antes de chegar na IA, a gente tem uma carência muito grande de fluência digital, tanto dos professores que estão em formação, né, dos alunos, quanto de nós mesmos que estamos aqui em exercício, né, estamos pensando sobre isso, perdendo medo, metendo a cara. Nós somos migrantes digitais, nós não somos nativos digitais. Então, nós temos algumas dificuldades que são inerentes à nossa conexão, né, com a internet, né? Que a internet só veio chegar aqui no Brasil na última década do século passado. Então, é recente a nossa história, né? E nós vivemos também num país de dimensões continentais, e a pandemia nos mostrou isso, né? Que existe um grande abismo quando a gente fala do acesso às tecnologias digitais e virtuais, né? Porque tecnologia existe de todo tipo, né? A gente tem essa tendência de achar que tecnologia é só o que é mediado pelo computador, que está na internet, né? O que a gente pode acessar no smartphone, mas não, a tecnologia ela faz parte, né, da aplicação dos avanços científicos, ajuda a melhorar a vida da gente, a dar mais conforto, a dar mais segurança em todos os sentidos. E hoje a gente vive na onda da tecnologia digital, virtual, não é? A gente tem o metaverso, que foi a bola da vez ano passado, agora a gente tem a IA, só que a gente não está olhando muito para a base, e é isso que me preocupa, sabe? Que é a questão da fluência digital, não só dos alunos que estão em formação, os futuros professores, que aí as instituições de ensino estão, de fato, olhando com cuidado para isso, incluindo, né, essa temática de estudos nas suas formações, mas aí tem aqueles colegas professores que têm medo, como o Paulo falou, né? Ainda tem medo, né, de serem substituídos, de perderem seus empregos, às vezes cria resistência, às vezes cria um sofrimento também, porque daí a gente vê vários professores entrando no movimento de depressão, né, desenvolvendo outras síndromes aí, ansiedades e tudo mais. E eu acho que a gente precisa pensar num caminho mais suave para essa formação, sabe? Para essa inclusão, que, ao meu ver, a gente muitas vezes tem essa tendência de falar como se todo mundo já tivesse nesse universo. Mas o que eu percebo é que ainda são poucos os que de fato estão, né? Ainda são poucos os que de fato conseguem mobilizar essas ferramentas de forma satisfatória. Então, esse é um ponto aí que me preocupa bastante. Na formação, eu acredito que a gente precisa pensar, num primeiro momento, em desenvolver a fluência digital, mostrando outras possibilidades, mostrando as tecnologias digitais e virtuais como ferramentas
que podem nos ajudar e nos ajudam muito, né? Porque como a professora Mônica falou, a gente não domina tudo. Então, as tecnologias nos ajudam muito, né, a chegar onde a gente não consegue chegar por limitação cognitiva mesmo, né? Nosso processamento de dados aqui interno tem suas limitações. Já começa, né, prof, de um professor, por exemplo, tá indo para fazer uma aula à distância e não conseguir compartilhar a tela. Eu vejo isso muito comum, que é o que você acabou de dizer, né? Ele não está completamente adaptado, né? Porque faz parte desta migração, né? Ele não é o nativo. Você tem aí professores com muitos anos, né, que dão aquelas aulas show, espetaculares, mas vai para o EAD e não consegue compartilhar a tela, por exemplo, né? Eu acho que é disso que a prof está dizendo, né? Da gente ter esse cuidado, né, de pegar pela mão e falar, peraí, vamos dar os primeiros passos juntos, né? Não é isso, Mônica? É isso, Paulo. A professora Andréa tocou num ponto que é fundamental e que eu vejo constantemente, especialmente com os professores da educação básica. Tanto a falta de fluência digital, que é gritante, quanto a não vontade de querer aprender. Porque acham que a inteligência artificial, eu concordo, não vai substituir o professor, mas faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa, no mínimo, se inteirar destas tecnologias, dos mecanismos de que a gente dispõe, tanto para auxiliar o aluno, quanto para nos auxiliar. Então, tomar conhecimento dessas ferramentas é essencial. Eu acho que você falar, precisamos ter uma formação aprofundada. Não, claro que não. Talvez naquilo que mais te interessa, nas áreas que mais são afins com o que você trabalha, mas a gente precisa, no mínimo, conhecer, estar a par. Eu trabalho com jovens que constantemente vêm me mostrar, professora, você já viu isso aqui? Professora, você conhece essa ferramenta? Então, e aí eu vou dizer, não, nunca vi, não conheço, não sei do que você está falando. Você fica completamente desligado, desantenado, né? Então, a gente tem que estar conectado à nossa realidade, conhecer e buscar minimamente ter essa fluência digital, saber manusear minimamente um computador. Tem muitos professores que não conseguem compartilhar uma tela, que não se dão conta, por exemplo, que numa reunião estão com o microfone ligado ou desligado. São pequenos detalhes, claro, muito pequenos, mas que fazem parte dessa capacidade técnica mínima de conhecimento desse mundo digital. A gente vive nele, a gente precisa se inteirar. Eu acho que essa é a base. Você não precisa ter nenhum conhecimento aprofundado se você não vai usar, se não é do teu interesse, mas conhecer é essencial. É necessário, né? Ô, Isis, você que é da TI, você que está pelo outro lado ali, como é que você vê os profs assim que estão à sua volta? Você acha realmente que essa fluência digital aí ela precisa ser trabalhada, precisa pegar pela mão, vamos devagarzinho, vamos junto, é isso mesmo? Precisa apoiar os professores. Sabe que a FAEL foi para mim um divisor de águas, e olhando tecnologia, né? Porque eu estou aqui num grande centro, a gente troca muita informação com São Paulo e tal, e aí de repente você vê o Brasil. A FAEL me permitiu ver o Brasil. Então, quando você olha para outros lugares, você vê a deficiência que tem na informação e na formação digital. Então, ela é muito maior do que eu imaginava. Então, isso precisa ser apoiado, precisa ser desmistificado em alguns aspectos. Tá? Às vezes não é tão difícil e tão impossível você acompanhar. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o que usar em cada momento. Tá? Então, eu realmente me deparei, e daí não vou entrar nesse mérito, Paulo, porque desenvolver sistema para pessoas de informações e formações diferentes é um desafio lindo, mas você percebe essa diferença. Uma das coisas que eu comento muito e parece um pouco estranho, mas usar o GPT como um assistente social, um assistente pessoal, desculpa, para te alavancar nesse conhecimento também é muito bom, porque o conceito da IA generativa, que é o GPT, já vem de muitos anos. A gente já podia fazer esse uso há 5 anos atrás, esse uso estruturado mesmo. Só que o GPT veio de uma forma leve, de uma forma que eu tenho um chat do mesmo jeito que a gente está acostumado com chatbot no site de atendimento. Eu facilitei isso.
Então, uma das sugestões é quebra esse medo, que eu digo para os docentes, alunos que se veem meio perdidos no meio desse assunto de tecnologia e de IA, quebra esse medo só para entrar no GPT. E ali você pergunta, ali você quebra aquela coisa, puxa, que eu vivo isso em N situações, prof, que é assim, puxa, que vergonha de perguntar e falar que eu não sei. Como é que eu saio desse processo se eu tenho vergonha de perguntar? Tudo bem, Yeah. usa o GPT como assistente pessoal. Pergunta para ele como é que eu faço, assim, para o básico. Eu estou na minha casa, eu quero instalar minha impressora e não sei. Sabe? Puxa, eu quero desenvolver um PowerPoint e quero colocar uma animação, não sei. Ótimo. Vai lá, pergunta para o GPT, ele consegue te dar algumas orientações. Quando você fala em docente, que docente ele consegue criar repertório de pergunta muito mais fácil do que quem está começando no mundo do GPT. Então, o docente tem já, por carreira, isso, né? Então, se ele entrar no GPT, quebrar essa primeira dor de entrar ali, começa a ser ele o teu assistente. Parece estranho, né? Mas deixa ser Não, ele seu assistente pessoal para essa exatamente. jornada. E tem um outro assistente, viu, Isis? Você já deve ter ouvido falar no WhatsApp, né? Que é a Luzia, que é A Luz Luzia. IA, né? Para quem não conhece, pessoal que está no chat aí, ó, Luzia, tá? Você vai lá, busca no Google, você vai achar Luzia, que é Luz IA, que é a inteligência artificial que te ilumina, tá? Então, se você não quer mexer lá na internet, lá na OpenAI, que é o ChatGPT ou o Bard, você pode adicionar um número no seu WhatsApp. Não sei se todos vocês aqui sabiam disso, mas você adiciona esse número no seu WhatsApp e tá ali. Ele é muito, assim, semelhante, né, ao chat GPT para ser o seu assistente. Esses dias mesmo, eu provoquei um colega. Eu falei, e aí, cara, tua assistente tem trabalhado? Eu falei, que assistente? A Luzia. A Luzia não trabalha para você? Porque para mim ela trabalha. Eu comecei a provocar nesse sentido, né? O professor Pirangi, mas então quer dizer que para preparar os nossos professores, eles não vão precisar ler esse mundaréu de livro que você tem aí, né? Não precisa mais. Agora eu vou ali e pergunto no ChatGPT, é isso? Bom, de novo, né? O tamanho do nosso mundo é o tamanho dos nossos olhos, é onde a gente consegue enxergar, né? Então a gente tem que aprender a sair do nosso mundinho. Eu particularmente, quero antecipar um passo na nossa conversa, inspirado por vocês todos e todas, que é o seguinte: eu acho que a educação, claro, a gente está no mercado educacional. Todo mundo aqui tem uma noção de como é que funciona esse mercado educacional. Mas eu acho que a educação tinha que ser construída em conjunto, né? Pegar uma pessoa igual Isis, pegar a Andréia, pegar a Rosinda, pegar a Mônica, pegar Paulo, sentar todo mundo antes de começar um determinado ano letivo. Vem cá, é assim que a gente vai conversar, o sistema vai trabalhar desse jeito, ou a gente pode fazer isso, enfim. Porque, de alguma maneira, a gente tem que lembrar que a gente tem. Eu vou chamar desses 3 modelos com muito cuidado, tá? A gente tem um modelo tradicional que ainda vigora. Grande parte dos nossos professores foi formado nesse modelo tradicional, né? Quem não passou aqui pelo mimeógrafo a álcool, depois o mimeógrafo eletrônico, depois o retroprojetor era aquele retroprojetor da canetinha que a gente tinha que colocar, né, de uma série de coisas, que é a coisa do livro, que era o meu maior sonho de criança, era roubar o livro do professor. Desculpa a expressão roubar, né? Ele tinha um livro com todas as No respostas. final, né? No final. No final. E eu ficava de olho, eu falei, eu preciso criar uma estratégia para pegar que aquele livro é o caminho do meu sucesso, né? E aí a gente tem, né, uma mudança para esse modelo mecânico. Eu vou chamar mecânico com muito cuidado, que é o do EAD, que é da massificação, né? Por força de mercado, por força de uma série de coisas, você tem que criar um modelo e enfiar todo mundo junto nesse tipo de coisa. Mas você tem resistência, as pessoas são resistentes. E são resistentes não apenas por desconhecimento, são resistentes por acreditar em determinados modelos. Então, você vai ver professores que são excelentes em sala de aula, mas eles acreditam
que essa história de inovação, de tecnologia, é conversa fiada. É de gente que não conhece pedagogia, é de gente que não conhece. Enfim, então é uma insistência de modelo. Ele acredita mesmo nisso. Eu participei, e a gente vê muito isso quando a gente dá aula, tanto em EAD como presencial. Eu observei muito isso numa entrevista, numa banca, né, de um professor com um currículo sensacional, que ele levou uma folha digitada e foi dar aula olhando a folha digitada. E olha, eu não sou criança, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu nessa idade eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Mas ele acreditava nisso mesmo. E agora a gente está no outro modelo, que eu vou chamar aqui de modelo dinâmico, né? Em que a gente precisa interagir, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber que sozinho a gente não vai dar aula. E aí, né, não é mudar o jeito do professor, ou seja, substituir o professor, é ensinar o professor a ensinar nesse novo modelo, né? A ele se inserir nesse novo modelo que exige de cada um de nós. Então não pensem vocês que chegar numa sala de, bom, a gente sabe, né? Porque todos nós somos professores. Que ser professor é só abrir a porta da sala, bom dia, gente, e tá. Não, é todo um caminho antes, né? E esse caminho tem medo. A gente domina muito, muito bem o celular e às vezes morre de medo. Ai, meu Deus, tomara que o computador da sala funcione, né, que esteja tudo ligado, que a IES não use programas que não use senha no computador, que etc, etc. É uma angústia muito grande. E talvez a Rosinda consiga solucionar para a gente. Olha, como eu disse, né, o nosso modelo hoje em dia é basicamente EAD. Nós tivemos, sim, muitas dificuldades com alguns professores que, não vou dizer assim que se recusaram, mas que não ficavam confortáveis com o fato de repente, ele estar numa sala de aula virtual, em que ele não está vendo ninguém, porque no primeiro momento nem essa condição de usar Zoom, StreamYard, até os próprios YouTube, não era assim que funcionava, né? Isso aconteceu pós-pandemia, ou durante a pandemia, na verdade, que houve essa necessidade das instituições se reorganizarem rapidamente. Nós já tínhamos um sistema interno que já funcionava e a gente continuou usando com os nossos alunos, só que daí a gente começou a ver os nossos alunos, a gente se deparou com algumas realidades, nós começamos a entender, então, que realmente, como alguns professores já colocaram aqui, o Brasil tem as suas diferenças, as pessoas, as loco-regionalidades são muito importantes quando nós estamos falando em questão de educação e aprendizado. E aí, nesse caso, eu vejo que é um papel das instituições todas, daí, públicas ou privadas, de formar esse professor. Não é só indicar o curso, faz tal cursinho. Não, é formar no seguinte sentido, é acompanhar, é monitorar, é dar recurso para que essa pessoa aprenda efetivamente usar. Porque, no meu ponto de vista, durante a pandemia ficou muito claro, as instituições privadas, elas se resolveram rapidamente. E as instituições públicas sofreram, né, amargaram, arrastaram a corrente por um tempo, era aluno sem aula, era aluno que ia ter que entrar num canal de TV em algum lugar para poder assistir uma aula, os professores sem a formação adequada, então foi assim, foi pesaroso ver o ensino público, principalmente dos primeiros anos, eu sempre eu tenho contatos, pessoas que trabalham e relataram essas situações, desses alunos já com outras deficiências e chegar no caso de não, né, não reter aprendizado. E aí o professor também não está preparado nesse sentido, não estava preparado nesse sentido. Pois bem, correram atrás, foi se organizando, passaram os 2 anos da pandemia, o que as instituições fizeram? Será que está acontecendo esse monitoramento, esse acompanhamento? Será que as instituições estão falando, professores, vocês conhecem esses recursos de inteligência artificial que nós já usamos, inclusive? Nós já usamos. Você pode não perceber, mas já usa aqui. A gente já usa no chatbot, a gente já usa para verificar padrões de aprendizado em grupos determinados de aluno e tal. O que as instituições estão fazendo nesse sentido? E isso é uma provocação para um outro bate-papo nosso, daí, né? Para a gente tentar pensar a questão dessa diferenciação entre o ensino público e o privado.
Nós temos um abismo, sim, porém a gente vê, né, um gap muito maior, infelizmente, nas instituições públicas. E por que eu digo isso? Porque como instituição privada, eles chegam para nós. Uhum. O aluno do ensino público que passou pela pandemia, que passou por dificuldade, ele dificilmente, não vou falar todo, não dá para generalizar nunca, né? Mas um pequeno percentual vai chegar na instituição pública e os demais vão chegar na instituição privada. E nós é que vamos ter que lidar com isso. Então, como professores, nós temos que estar preparados, saber usar, entender, não entender da parte ali que a Isis domina, né? Que é a parte da programação, do sistema dos dados, dos zeros e uns. Não, mas o que que nós, como usuários, e que vamos repassar para o nosso aluno, o que que nós entendemos efetivamente de todos esses recursos tecnológicos que nós temos à disposição? Será que eu tenho medo de cada vez que eu entro lá no computador da instituição, eu tenho que receber um SMS no meu celular para poder colocar aquele código para poder entrar? Por que será que eu tenho que fazer isso? Será que o professor sabe? Ele acha que fala, ah, nossa, não acredito. Vou clicar aqui a cada 3 meses. E a cada 3 meses você leva um monte de risco para aquele sistema que você está usando lá na instituição. Então, são questões aí, né, para a gente aprender também a utilizar de uma forma mais adequada, até para que a gente possa ser esse agente transformador aí perante os nossos alunos, né? Eu vejo dessa forma. Ó, o Eugênio colocou para nós aqui, ó. Eugênio, você tá aí, Eugênio? Ô, Eugênio, vem cá. Olha lá. Eugênio colocou, ó, é um caminho sem volta. O diferencial é se o aluno aprendeu. Por isso, será preciso utilizar outras ferramentas e montar mecanismos para validar o aprendizado, argumentar, apresentar e questionar. Ó, Eugênio colocou a bola quicando para nós aqui, ó, em utilizar outras ferramentas e montar mecanismos para validar o aprendizado. Ei, Eugênio, vou te dar a estrelinha, Eugênio. Por quê? Porque ele deixou, ó, quicando para nós. A estrelinha do Eugênio tá aqui, ó, gente. Vocês conseguem ver aí, ó, lá atrás. Ei!